Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, às 8 horas da noite, para fazermos mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre crenças e karmas. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores, pedindo aos nossos anjos da guarda, que possam nos iluminar, nos encaminhar, que possam nos proteger, que possam abrir os nossos canais de entendimento, para que tudo que seja dito aqui hoje possa fazer parte da nossa vida diária, para que a gente converta em ação no nosso dia a dia, para que a gente possa utilizar como caminhos benevolentes para a nossa reforma íntima e para a nossa evolução. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior, estando a serviço, para poder, então, transmitir todas as mensagens que sejam necessárias. Assim é, que assim seja. Vamos, então, iniciar. Eu vou compartilhar com vocês aqui os slides. Então, nós vamos falar hoje sobre crenças e karmas. Baseado no livro Renovando Atitudes, né? Que é o livro que a gente está trabalhando aí nessas últimas reflexões. Como ele é um livro de mensagens, né? A gente tem alguns capítulos que vão dando mensagens. Eu achei interessante trabalhar essas mensagens que o livro traz para nós, sempre baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá, então. O trechinho do Evangelho que ele pega hoje como base é o seguinte: a quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? E o Espírito da Verdade responde: o homem é assim num grande número de casos. O artifício dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de o reconhecer, ele acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade a acusar a sorte e a providência. Então, assim, ele está falando nesse trechinho que o homem, ele é aquele que produz as próprias coisas com relação a si mesmo, né? Ele é o próprio arquiteto daquilo que vai acontecendo com si próprio, das coisas positivas e das coisas negativas. Só que quando acontecem coisas negativas, infortúnios, como ele chama, é mais fácil achar que a culpa vem do outro. Ah, o outro que chegou nervoso. Ah, o outro que estragou meu dia. Ah, fulano que falou tal coisa torta para mim e aquilo estragou meu dia. Então, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, né? Que não é nossa. Então, a gente tem essa propensão na nossa vida. Tem até uma frase do Raul Seixas que fala isso numa das músicas dele. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Então, na verdade, não existe culpa, existe responsabilidade. A responsabilidade sobre aquilo que a gente faz é nossa, sempre, sobre tudo. Aí algumas pessoas falaram assim: mas fulano teve uma doença, então ele escolheu ter aquela doença, ele fez isso com ele mesmo. De que maneira alguém pode escolher tão mal, para ter uma doença? Infelizmente, a gente escolhe sim, né? Até mesmo as doenças que nós temos, nós mesmos escolhemos. E isso fica muito claro, eu sempre volto nessa passagem de André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele está no umbral lá, né? Nas zonas inferiores, e ele é acusado de suicida. E ele diz: não, gente, eu não sou suicida, eu morri de uma doença, eu não tenho culpa dessa doença. E aí, quando ele foi estudar a própria vida, quando ele foi olhar para a própria vida, ele percebeu que os sentimentos tóxicos fizeram com que os próprios órgãos internos dele, do corpo físico dele, fossem danificados. Os pensamentos tóxicos, os pensamentos desequilibrados, também fizeram com que o corpo físico dele fosse danificado. Então, a responsabilidade sobre absolutamente tudo que acontece na nossa existência é nossa. Vai partir das nossas escolhas.
de ter pensamentos equilibrados ou de ter pensamentos tóxicos, de ter pensamentos que edificam ou de ter pensamentos que nos derrubam. E se a gente tem os pensamentos que nos derrubam e deixam que esses pensamentos sejam mais fortes do que tudo em nós, a gente vai cada vez entrando mais num processo depressivo. Então, a gente precisa cuidar, principalmente dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos é que vão levar às nossas ações e vão levar também àquilo que a gente demonstra ser para o outro e aquilo que a gente está sendo naquele momento. Então, assim, eu não gosto da palavra culpa, mas a responsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida é nossa. A gente, quando a gente não se sente capaz de sozinho superar, a gente sim precisa procurar ajuda, mas sempre tendo esse entendimento do que o que está acontecendo com a gente não é algo causado pelo que vem de fora para dentro, é algo causado do que vem de dentro para fora. Da falta de tolerância com determinadas coisas, da falta de paciência com determinadas coisas, faz com que a gente se desequilibre e entre nesse processo de culpa, E o processo de culpa não é interessante. Então, nossa fala de hoje é sobre crenças e karmas, Então, vamos trabalhar disso daí a partir do que o Evangelho traz para a gente. Daquele trechinho do Evangelho que a gente leu, em que o Espírito da Verdade fala que o único responsável por aquilo que acontece conosco somos nós mesmos. Então, vamos pegar um trechinho aqui do Renovando Atitudes. Ele começa falando assim: mentalidade é a capacidade intelectual, o conjunto de crenças, costumes, hábitos e disposições psíquicas de um indivíduo. Então, isso é mentalidade, ou seja, a mente, segundo o livro. São registros profundos situados no corpo espiritual, raízes de nosso modo de agir e pensar acumulados na noite dos tempos. Nós sabemos também que o André Luiz divide o corpo espiritual em 5, sendo 2 próprios da Terra, oriundos da Terra, que são o corpo físico e o corpo, o duplo etérico, e os outros 3 próprios da nossa vida enquanto desencarnados. O perispírito, o corpo mental e o espírito, efetivamente. Nesse corpo mental é que são guardadas todas as memórias de todas as nossas vidas, desde a época do mineral até agora a época do hominal. Estão sendo ali guardadas. Então, muitas coisas que nós fazemos, muitas atitudes que nós temos, são remanescências ainda de épocas anteriores às quais nós vivemos. Nossa mentalidade ou mente atrai tudo aquilo que irradiamos, consciente e inconscientemente. Daí está a importância do equilíbrio do pensamento. Tudo que a gente irradia através do pensamento, a gente vai também aproximar de nós, A gente atrai tudo aquilo que a gente irradia através do nosso pensamento, da nossa mente. Então, se a nossa mente, se o nosso pensamento estão equilibrados, nós vamos atrair coisas, pessoas, situações equilibradas. Se a nossa mente está desequilibrada, nós vamos atrair coisas, pessoas e situações desequilibradas. Vamos trabalhar um pouquinho essa ideia da mente aqui. Então, atitudes, regras e suposições, mente. Nós temos dentro da mente crenças centrais e crenças intermediárias, atitudes e suposições, e pensamentos automáticos. Essas crenças centrais, elas podem estar em nós desde os primórdios da nossa existência, A gente não tem como saber de onde vem isso. Mas nós já vivemos épocas diferentes dessa época que a gente está. Vamos pensar, a gente viveu na Idade da Pedra, nós vivemos depois, num processo de feudalismo, de Idade Média, em que a igreja, para poder manter os fiéis, colocou muito medo em todo mundo, falando que tudo era pecado, que tudo era proibido, que tudo levava para o inferno. Então, as nossas famílias acreditavam nisso, nos criaram dessa forma. Aí a gente vai passando de geração em geração, trazendo junto com a gente todo esse aprendizado que a gente teve em todas as existências. Esses aprendizados vão gerando nossas crenças centrais.
Por exemplo, dinheiro é pecado, só é muito difícil o rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a gente vai tomando raiva do dinheiro, a gente vai achando que o dinheiro é sujo, né? A gente vai tomando raiva de sexo, por exemplo, que é alguma coisa que foi feita, né, dentro do nosso corpo físico por Deus, né? Os arquitetos divinos decidiram que a melhor forma de reprodução humana seria a forma sexuada, então nós temos essa forma para reprodução. Assim como os animais, né? Também tem alguns dos animais, não todos, mas a maior parte deles, algumas plantas também, e a gente toma o sexo como algo pecaminoso. É pecaminoso aquilo que a gente usa em excesso e de maneira desequilibrada. Aquilo que a gente usa de maneira equilibrada, sem excessos, não é pecaminoso, né? E assim, na verdade, a palavra pecado é uma palavra controversa. A gente precisa saber realmente o que está fazendo bem para a gente e o que não está. O que não está fazendo bem é o que não serve para a gente. O que está fazendo bem é o que serve para a gente. Então, a gente precisa sempre olhar na balança. Tudo que é pesado para a gente é a nossa mentira. Tudo que é leve é a nossa verdade. Então, se a gente conseguir se equilibrar nessa balança, a gente vai conseguir também trabalhar dentro de uma perspectiva mais positiva aí, na nossa caminhada terrena, rumo à nossa evolução, né? Então, as nossas crenças centrais, elas vêm de vidas após vidas em que a gente foi assimilando essas crenças. Dinheiro é ruim, sexo é ruim, né? Avareza é ruim, tudo que é em excesso realmente é ruim. A avareza já é uma palavra que já demonstra um excesso, né? Um excesso daquela pessoa que quer guardar tudo, que não usa nada nem em benefício de si própria, porque é tão avarento. Então, essa palavra já demonstra uma crença que é desequilibrada na pessoa e que ela precisa trabalhar. Aí, das crenças centrais, vêm as crenças intermediárias, que vão gerando nossas atitudes e também vão fazendo com que a gente tenha suposições em relação às outras pessoas. Supor alguma coisa é um erro muito grande, porque a gente não está no outro para saber se realmente ele pensa daquela forma, aquela atitude que ele teve foi por causa daquilo, às vezes foi por causa de nada daquilo que a gente está supondo. A suposição é sempre equivocada. E muitos pensamentos automáticos vão sendo criados na nossa mente também, né? E a gente vai, a partir dessas crenças centrais, gerando esses pensamentos automáticos que vão nos limitando a uma postura que talvez não seja a melhor postura. Voltando ao livro, portanto, certos conceitos que mantemos atraem prosperidade e nos fazem muito bem. Então, se a gente é leve, se a gente caminha no mundo feliz, a energia da felicidade, ela traz prosperidade para a nossa vida. Quando a gente é alegre, feliz, sem ter motivo para ser, a gente simplesmente isso atrai a alegria da prosperidade para a nossa vida. Mas quando a gente é carrancudo, triste, nada está bom, isso afasta a energia da prosperidade da nossa vida. Prosperidade em todos os sentidos. Prosperidade de saúde, prosperidade de inteligência, prosperidade de trabalho, prosperidade de dinheiro, prosperidade em todos os sentidos. Outros tantos nos desconectam do progresso e da realidade espiritual. Então, quando a gente tem aí pensamentos desequilibrados, pensamentos sempre no lado negativo da coisa, sempre olhando para a coisa ruim, né, daquilo tudo, então a gente está passando por um processo. Ao invés de a gente olhar para o lado bom do processo, a gente olha para o lado negativo do processo. O que a gente está atraindo para a nossa realidade? A gente está atraindo sempre pensamentos de baixa energia e seres de baixa energia, situações de baixa energia, coisas de baixa energia, né? Então, a gente precisa equilibrar a nossa mente para que os nossos pensamentos sejam mais assertivos, para que os nossos pensamentos sejam mais equilibrados, para que eles possam, então, atrair para a nossa vida prosperidade em todos os sentidos. Suplantando as nossas crenças, né? Crenças limitantes, relacionamento do comportamento com os pensamentos automáticos. Então, você tem uma crença central na mente e uma crença intermediária numa atitude. Então, uma situação criada.
Um pensamento automático gera uma ação. Aí vem as reações, que são instintivas. Vamos lembrar, reação, ela vem do instinto, porque ela não é consciente, ela é automática. Então, a reação vem do instinto. Então, a gente tem um pensamento automático que gera uma ação e uma reação. A reação, portanto, é algo que vem lá da época dos nossos instintos. A ação é algo consciente, é algo que a gente para, observa, analisa, toma consciência, compreende, toma consciência para poder agir. A reação ela é automática. E quando a gente tem reações, vem os resultados, né? Emoções desequilibradas, comportamentos desequilibrados, fisiologia desequilibrada. O coração bate forte, tudo fica tremendo dentro da gente, e aquilo vai fazer com que o nosso corpo físico também sofra. Modelo cognitivo sistematizado. Então, a gente tem uma crença central. Eu sou incompetente. Aí vem uma crença intermediária. Se eu não entendo algo, então sou burro. Aí uma situação, uma sala de aula e uma aula que você precisa prestar atenção. Pensamento automático. Isso é difícil demais. Eu jamais vou aprender isso. Depois, a reação emocional. Tristeza corporal, desconforto comportamental, sair da sala de aula. Então, isso aí, essa sequência de ações e reações vão fazer com que a gente se desequilibre em todos os sentidos da nossa existência. Não só numa situação de aula, mas em qualquer situação da nossa vida. A gente mudar esse padrão, né? Se a gente enfrentar esse padrão, todos os padrões podem ser modificados a partir do momento que a gente enfrente esses padrões. Então, a gente pode mudar uma crença. Então, a gente tem ali o bonequinho, não farei, não posso fazer, mas ele quer fazer. Então, como ele vai fazer? Tratarei de fazer, posso fazer, farei, sim, conseguir. Então, na maioria das vezes, a gente se auto-sabota, falando que a gente não pode, que a gente não consegue, que aquilo é muito para a gente, porque a gente está com medo de tentar, na verdade. Porque a gente está com medo de ir para frente e de realmente enfrentar tudo aquilo para conseguir alcançar o nosso objetivo. Então, a gente entra numa autossabotagem tão grande que a gente se limita ao não saber, ao não fazer e ao ficar estagnado diante de uma situação, diante de uma pessoa, diante de determinado ponto da nossa existência. Crenças limitantes levam à culpa. A culpa é que vai gerar os karmas, né? A gente está trabalhando a ideia de crenças e karmas, então o que gera um karma na nossa existência? A culpa. Porque quando a gente se culpa, a gente se coloca na cadeira dos réus, a gente se julga, a gente se condena. E a gente mesmo, então, vai se sabotar, porque a gente vai querer que a gente mesmo tenha um castigo. E a gente vai se impor esse castigo. E isso serve tanto para a gente enquanto está encarnado, quanto quando a gente está desencarnado. Depois, então, vem o julgamento. Depois do julgamento, Aí vem uma fala da Joana de Ângeles, né? Para que se mantenha o propósito de entendimento de si mesmo e da vida, faz-se necessário um percebimento integral de cada fato, sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. Isso está lá no Homem Integral, né? Que foi recebido por Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles. Então, ela mesma está dizendo aqui, a gente não tem que se julgar, a gente não tem que ter compaixão, a gente não tem que se acusar. A gente tem de olhar a situação como ela é. Então, olhar, observar, compreender, tomar consciência para então saber de que forma agir, sem julgamentos, nem conosco mesmo e nem com aqueles que nos cercam. O julgamento é o grande câncer da humanidade. A gente se acha tão poderoso, mas tão poderoso, que a gente se acha no direito de julgar e condenar as pessoas e julgar e condenar a nós mesmos. Daí vem o preconceito, porque aí a gente vai entrar em pré-conceitos, em conceitos estabelecidos antes mesmo da gente saber a realidade das coisas. Essa imagem eu acho muito interessante, né? A igualdade, a grande diferença.
todos iguais, mas uns mais iguais que os outros, e outros tão diferentes uns dos outros. Daí vem a condenação, a gente vai se julgar, vai ter preconceito contra nós mesmos, vai se condenar. Daí vem o sofrimento, lembrando que o sofrimento é escolha, a dor ela é inevitável porque a gente vive no mundo. E as pessoas que nos cercam, elas também fazem parte do mundo que nós vivemos. E a gente não pode prever a atitude do outro. Então, quando a gente gera expectativa em cima do outro e o outro não corresponde à expectativa, ou quando a gente gera expectativa numa situação e aquela situação não corresponde à nossa expectativa, a gente se frustra. E nesse momento vem a dor. A dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. A gente vai ficar na dor, remoendo a dor, ou a gente vai se repaginar inteirinho e continuar a viver sem essa dor, ou trabalhando essa dor, sem entrar no sofrimento, mas trabalhando essa dor. A escolha é sempre nossa. Daí vem a estagnação, né? A gente fica estagnado diante de uma situação, vivendo num loop temporal, parado ali na frente daquela situação, sem conseguir sair dela, sem conseguir agir ali, né, para poder continuar o nosso caminho. Não carregue peso morto. O passado traz esses pesos para a gente, né? Lembrando, tudo que é pesado é a nossa mentira, tudo que é leve é a nossa verdade. Então, a gente precisa carregar esses pesos do passado, ou a gente pode ir se livrando deles no passo a passo, com oração, com meditação, recebendo um passe magnético, né? Fazendo meditações todos os dias, se lapidando interiormente para que a gente não tenha esses pesos no nosso perispírito. Lembrando também que a gente reencarna no determinado planeta de acordo com o nosso peso perispiritual, né? Se o nosso peso perispiritual é muito, se a gente é muito pesado perispiritualmente, a gente vai reencarnar em planetas menos evoluídos. Se nosso peso perispiritual, se a gente é levinho, a gente vai reencarnar em planetas mais evoluídos. Então, vamos nos livrar de todo esse peso para que a gente fique cada vez mais leve e para que a gente possa, então, evoluir, caminhar no caminho da nossa evolução. Aqui tem personalidade ego e individualidade eu. O ego é o que está aqui na Terra, é o que vem do mundo, né? O que é necessário, o que é privilegiado pelo mundo. O eu é o que vem conosco, nos acompanhando desde que nós somos um ser espiritual, ou seja, desde sempre. Nós precisamos lapidar e elaborar esse eu, e aos pouquinhos ir se libertando de tudo que o ego diz que é importante, né? Cada qual é responsável pelo desenvolvimento de seu eu profundo. A personalidade ego resulta da experiência de cada etapa, mas a individualidade eu é a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. Isso está lá no Ser Consciente, também enviado por Joana de Ângeles para Divaldo Franco. Então, a personalidade ela resulta de cada etapa, ou seja, o ego, né? Quanto mais a gente alimenta esse ego, mais a gente fica próximo das coisas materiais, mais próximo das coisas da Terra. A individualidade eu é a soma de todas as nossas realizações, é o que a gente é, efetivamente, com a soma de todas as nossas encarnações e reencarnações. Por que ainda não vemos as coisas sem o manto da ilusão? É que acreditamos em prêmios e castigos. Na realidade, suportamos apenas as consequências dos nossos atos. Então, outro dia a gente estava conversando e alguém falou para mim assim: fulano de tal fez uma coisa muito grave, então eu fico com dó, porque o castigo vai ser ir para um umbral, né? Vai ser ir para uma zona bem triste, porque a pessoa cometeu esse ato muito grave. Então, esse vai ser o castigo dela. Não, não vai ser o castigo dela. Esse castigo não vai ser imposto para ela por ninguém. Deus não é um Deus punitivo, não é um Deus vingativo. Né? Deus que manda a gente para esses lugares, né, de sofrimento. Somos nós mesmos, pelas nossas culpas, pelas culpas que carregamos, pela ilusão de que precisamos receber prêmios ou castigos, a gente entra nessa realidade e pensa que isso realmente é verdade. Mas
Quem nos coloca no lugar A, B ou C são os nossos pensamentos. É a qualidade dos nossos pensamentos que vai fazer com que a gente esteja aqui, lá ou acolá, né? É a qualidade. Nosso pensamento é equilibrado, nós vamos, então, estar concernente com pessoas, com espíritos, com lugares equilibrados. Nosso pensamento é desequilibrado, nós vamos estar junto com essas pessoas, espíritos e lugares desequilibrados. É a nossa qualidade de pensamento que faz com que a gente esteja aqui ou lá. Nós nos colocamos nos lugares. Não é a espiritualidade nem Deus que nos castiga, somos nós mesmos. Então, precisamos ser mais conscientes e compreender que não precisa de castigo, precisa de aprendizado. Se a gente tem um aprendizado, a gente vai caminhar mais uma etapa da nossa existência. Tudo que acontece na nossa existência deve se transformar em aprendizado. A gente não deve esperar prêmios ou castigos relacionados a isso ou aquilo. Dessa forma, tudo o que está acontecendo em tua vida é produto de tuas crenças e pensamentos que se materializam. Não se trata, pois, de punição nem recompensas, mas reações desencadeadas pelas tuas ações mentais, pois somos co-criadores da nossa própria história. Nós co-criamos a nossa existência. O que acontece conosco hoje é resultado do nosso plantio do ontem, não de punições ou recompensas por algo divino que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas é justamente o resultado das nossas escolhas. Nós somos co-criadores da nossa própria existência. E nossas ações mentais é que vão determinar o lugar onde estamos, as pessoas que estamos atraindo, as situações que estamos atraindo e tudo mais, né? Essa imagem é muito interessante, né? A gente pode estar aqui, ó, trabalhando num piloto automático, sem pensar, né? Ou a gente pode estar aproveitando o momento para poder crescer, para poder se iluminar, para poder ser uma pessoa melhor. Consciente ou inconsciente, né? A gente tem ali a ideia do consciente e do inconsciente. Certas ideias, aí agora ele vai trabalhar a ideia do karma. Certas ideias sobre o karma não condizem com a coerência e com a lógica da reencarnação, levando a interpretações distorcidas e irreais sobre as leis divinas. Karma, em sânscrito, quer dizer simplesmente ação. Nossas ações, ou seja, nossos karmas, são positivos ou negativos de conformidade com o que fizemos e segundo nossas convicções e valores pessoais. Então, o karma é a ação. A ação. Você atua, a tua escolha de ação, qual que é? Dependendo dessa escolha, você vai, então, ter um resultado. Né? De acordo com o que você planta, você colhe. Então, não é uma questão de punição. O meu karma é ser assim, o meu karma é isso. Não, o nosso karma ele vai ser de acordo com aquilo que a gente escolhe para a nossa existência. Essa é a grande sacada, né, que ele traz para a gente nesse livro. Os pensamentos automáticos levam aos erros de interpretação e às ações das quais nos arrependemos. É preciso descobrir nossas crenças nucleares, trabalhar no sentido de modificá-las e transmutá-las, substituindo-as por outras positivas, assertivas para a nossa vida. Como assim? Como que a gente vai fazer para poder descobrir as nossas crenças nucleares? Prestando mais atenção no que a gente fala no nosso dia a dia, nas brincadeiras que a gente fala. Dinheiro não para na minha mão. Eu sou muito azarado. As coisas não dão certo para mim. Eu tenho que renascer igual a fênix todo dia. Isso são as nossas crenças nucleares. A gente vai falando sem perceber e ali está, né? Qual é a nossa crença nuclear? Essa daí, certo? E a gente não precisa ir através disso, através da observação de nós mesmos, percebendo tudo isso e trabalhando isso em nós, para que isso possa ser modificado em nós mesmos. Assim, teremos condições de modificar o nosso karma, as nossas ações, ainda nessa vida, no agora. Então, se karma é ação,
E se a gente está trabalhando no piloto automático, com crenças nucleares que nos fazem sempre repetir a mesma coisa, vamos trabalhar para mudar essa crença nuclear, para mudar, então, a crença intermediária e os pensamentos automáticos, para que a nossa ação se transforme e a gente possa, então, trabalhar numa perspectiva mais positiva na nossa existência. Trabalhando no sentido de modificar a nossa ação, ou seja, o nosso karma, para que a gente possa, então, ter uma vida mais assertiva e no caminho mais perpétuo da evolução da reforma íntima. Quebrando as amarras, né, que nos prendem a essas crenças nucleares. Deus não julga os atos pessoais, mas criou leis perfeitas que dirigem o universo. Porque tens o livre-arbítrio como patrimônio, é que deveis admitir que a vida dá chances iguais para todos. A diferença está na credulidade, nas crenças de cada um. Então, todo mundo tem as mesmas oportunidades, mas cada um vai enxergar isso de uma maneira, de acordo com as crenças que vem fazendo aí desde, né, vidas sucessivas, de acordo com a maneira de visualizar as coisas. Eu tenho uma perspectiva mais positivista sobre as coisas, o outro tem uma perspectiva mais negativista. Então, quando eu vejo as coisas de modo mais negativo, a minha propensão é baixar o meu campo vibracional. Quando eu vejo as coisas de forma mais positivas, a minha propensão é expandir o meu campo vibracional. Então, tudo isso vai fazer diferença. As oportunidades são as mesmas. A diferença é qual o caminho que eu escolho naquela oportunidade que eu estou tendo. De que maneira eu vou trabalhar esse caminho meu? Né? Eu vou trabalhar numa perspectiva positiva, numa perspectiva negativa? De que maneira eu vou fazer isso? Né? E a gente tem momentos da nossa existência em que a gente, às vezes, está muito bem e outros em que a gente não está tão bem assim. Mas a gente precisa trabalhar para a gente estar cada vez melhor, cada vez melhor. Nessa perspectiva, a gente vai caminhando na busca da nossa evolução, de ações ou karmas mais assertivos, para que a nossa colheita seja mais interessante no dia seguinte. Então, precisamos plantar melhor no hoje. No hoje, a gente já melhorando o nosso plantio, a gente já melhora o nosso dia, a gente já melhora a nossa existência. Algumas formas negativas de pensar. Não posso mudar, é meu karma. Então, a gente acha que não pode mudar porque aquilo é nosso karma. Então, a gente tem que seguir aquilo ali em frente e com aquela coisa negativa em cima de nós. Será que é assim mesmo? Ou será que a gente pode mudar a nossa trajetória? Pode modificar aquilo ali, a nossa existência? Tenho que sofrer muito, porque são erros do passado. Por que a gente tem que sofrer por erros do passado? Se hoje nós somos uma pessoa diferente, temos pensamentos diferentes, temos aprendizados diferentes, somos renovados, temos o nosso livre-arbítrio, ninguém disse para a gente que a gente tem que sofrer muito. Jesus disse, sede felizes, sede perfeitos. Então, como que a gente vai ser perfeito se a gente sofre? Como a gente vai ser feliz se a gente entra em sofrimento? O sofrimento é escolha. A dor é inevitável. Então, eu não tenho que sofrer. Eu tenho de aprender com os erros do passado. A partir do momento que eu aprendo com os erros do passado, eu vou me lapidar para que eu possa prosseguir numa perspectiva mais positiva na minha vida presente e para a minha vida futura. Karmas são atos e atitudes que detonamos continuadas vezes, vida após vida, recebendo como consequência as reações decorrentes de nossa própria liberdade de agir. Então, a gente tem uma ação, vem aí do universo para nós uma reação, certo? Toda ação gera uma reação. Todo plantio leva a uma colheita. Então, é isso. É isso que é o karma. O que a gente planta, a gente colhe, né? A gente pode mudar o plantio para poder colher diferente? Sim, a qualquer momento que quisermos. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Então, ele disse para a gente assim, você pode tudo. Então, se a gente pode tudo, a gente pode a gente pode se modificar o tempo todo, né? A gente pode mudar, sim, a nossa trajetória a hora que a gente escolher mudar. Tudo é uma questão de escolha. Por que, então, não mudar nosso karma? Se golpearmos algo para frente, esse objeto terá a força e a direção que lhe imprimimos.
Algumas pessoas, quando têm consciência de que os processos são protegidos pela espiritualidade superior, conseguem apaziguar algumas provas e até mesmo afastar outras, porque compreendem com maturidade a vida. Isso aí é um trechinho de uma psicografia que eu recebi do meu mentor, que também se chama Emmanuel, né? Um dos meus mentores. Então, assim, eu sempre dou esse exemplo, mas assim, um exemplo que eu acho interessante, o irmão do Chico Xavier, ele era para ficar em coma por 12 anos. Com as atitudes assertivas que ele teve durante a vida dele, recebendo as pessoas que iam procurar o Chico, que chegavam mais cedo que o Chico, ele conseguiu não ficar em coma durante 12 anos. Ele desencarnou praticamente no momento em que a doença se instalou nele, porque ele tinha uma programação reencarnatória de ficar doente e ficar em coma. E ele não ficou. Então, a gente, a partir do momento que atua com consciência na nossa existência, a gente pode modificar até mesmo a nossa programação reencarnatória. Pode modificar tudo na nossa programação reencarnatória, com as nossas atitudes assertivas, com consciência, gerando maturidade para que a gente possa atuar nessa existência de maneira mais positiva. E escolhem seguir sem revolta, sem mágoa, sem injúrias, sem ansiedade, com compreensão dos processos, com consciência das possibilidades em cada situação. A grande maioria perde-se em meio às dificuldades que as escolhas pretéritas trouxeram para o presente. Então, fez uma escolha que não foi bacana, isso trouxe uma dificuldade para o agora, aí a pessoa, ao invés de levantar e mudar aquela escolha, continua ali naquela energia, continua estagnado naquela energia, continua naquele looping temporal, vivendo só aquele pensamento daquela coisa que já passou e fica estagnado naquela escolha, naquela culpa que gera dor, que gera sofrimento, e a pessoa não consegue sair dali. Se continuarmos, pois, a golpeá-lo, recolheremos retornos com relativa frequência e intensidade, conforme nossa ação promotora. São, assim, teus karmas, atos e atitudes que detonas continuadas vezes, vida após vida, recebendo como consequência as reações decorrentes da tua liberdade de agir. Então, os karmas, eles são frutos das nossas escolhas, são frutos daquilo que a gente plantou. Plantamos, colhemos. Por que então não mudas teu karma? Jesus afirmou que as ações benevolentes impedem os efeitos negativos quando asseverou. Jesus afirmou que as ações benevolentes impedem os efeitos negativos. Ele disse: muito lhe foi perdoado, porque muito amou. Mas quem pouco se perdoa é porque pouco ama. Isso está lá em Lucas 7,47. Ou ainda, o amor cobre a multidão de pecados. Isso está lá em Pedro 4,8. Algumas religiões e sociedades vingativas e condenadoras impuseram a crença da punição como forma de resgatar a consciência intranquila perante as leis morais. Outras, mais radicais ainda, diziam que somente o sofrimento e o castigo, até a 4ª geração, eram o tributo necessário para que as criaturas pudessem se harmonizar perante o tribunal sagrado. Com isso, olvidando que a providência divina usa como método real de evolução apenas a educação e o amor. Então, assim, nós estamos no processo evolutivo. O processo evolutivo e as coisas que aparecem para a gente resolver na nossa existência, elas são aprendizado. Nós precisamos, quando um problema aparece, quanto mais ênfase a gente dá no problema, mais ele cresce, cresce, cresce. Quanto mais ênfase a gente dá na solução, mais a solução aparece para a gente e a gente resolve aquilo com maior rapidez. Então, o que a gente está fazendo? A gente está se condenando, a gente está se punindo, a gente está se colocando em sofrimento. Qual que é o motivo para isso? Se Jesus disse para a gente ser feliz. Jesus nos pediu isso. Então, é desnecessário o sofrimento, é desnecessário a punição e a condenação.
a gente precisa ter realmente aprendizado, né? E trabalhar no sentido de que esse aprendizado possa fazer parte da nossa existência de maneira global, fazendo com que as nossas atitudes se renovem a cada passo da nossa existência. Aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. O amor é que cobriu, isto é, resgatou a multidão dos pecados, e não a punição ou o castigo. São palavras de Jesus. Não foi aquele que muito sofreu que foi perdoado, mas aquele que muito amou. O resgate vem sempre pelo amor. O amor a si mesmo e o amor ao outro. A gente precisa se amar. Eu me amo e me aceito assim como eu sou. Porque quando a gente consegue se amar integralmente, sem ego, sem paixões mundanas, se amando integralmente com as nossas qualidades e defeitos, a gente então tem possibilidades reais de amar o outro. A dor apenas nos serve como transporte das almas, de retorno ao amor, de onde saímos, fruto da paternidade divina. A função da dor é ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Então, a dor, ela chega para dar aquele sinalzinho de alerta para a gente. Olha só, o que você está fazendo aí? Tá legal isso aí ou não? Vamos lá, se mexe. Se a gente estagna nela, a gente entra em sofrimento. Se a gente presta atenção naquilo que está acontecendo e modifica a nossa atitude, a gente entra em aprendizado, né? Então, vamos trabalhar com amor para que o aprendizado chegue para nós. Como o golpe ao objeto pode ser modificado, repensa e muda também tuas ações, diminuindo intensidades e frequências e recriando novos roteiros em tua existência. Então, o convite é esse. Vamos mudar de atitude? Se não está legal a vida que você está tendo aqui, se a tua vida, você só reclama de tudo, é porque tem alguma coisa que você escolheu que não está bacana. Procura lá, dentro de você, onde que você fez a escolha equivocada. Modifica isso e caminha. Né? É nessa perspectiva que a gente precisa aprender a viver, porque assim a gente vai viver integralmente, sem nos culpar, muito menos nos condenar e sem sofrimentos. Transformar ações amando é alterar teu karma para melhor, atraindo pessoas e situações harmoniosas para junto de ti. Amor é a grande palavra, né? O pensamento equilibrado vai atrair pessoas positivas, situações positivas. Mas a gente só consegue alcançar o pensamento equilibrado quando a gente tem amor. Amor para dar e vender, amor para expandir por todos os nossos poros. E a gente só tem amor quando a gente está com a nossa áurea iluminada, ou seja, quando a gente está se elevando junto aos pensamentos de amor, junto à espiritualidade superior. Reflitamos, pois. Lá no Livro dos Espíritos, já é esclarecido por Kardec na questão 258. Kardec pergunta: quando na erraticidade, antes de começar nova experiência corporal, tem o espírito consciência e visão do que lhe sucederá no curso da sua vida terrena? E o espírito da verdade responde: o espírito reencarnante não só sabe das mazelas pelas quais irá passar ao entrar no corpo físico, como escolhe as provas e expiações que são necessárias para o seu crescimento. Quem, então, nos faz com que passemos por determinadas situações? Nós mesmos. Se a nossa culpa for muito grande, a gente vai escolher coisas para poder suplantar essa culpa, porque a gente já se condenou e a gente vai querer uma punição. Se a gente entende que a gente é um ser em processo de aprimoramento, a gente não vai escolher punições, mas vamos escolher provas que sejam interessantes para a nossa evolução. Tudo depende da nossa consciência. Se a nossa consciência está expandida ou não, né? A nossa consciência estando expandida, a gente vai fazer escolhas mais assertivas. Se a nossa consciência ainda estiver vibrando na culpa, a gente vai fazer escolhas de modo equivocado.
Aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. O amor resgatou a multidão dos pecados, não a punição ou o castigo pelos erros cometidos. Não são necessárias punições, nem julgamentos ou castigos. São necessários compreensão, consciência, conhecimento de si mesmo e amor. Vamos pensar nisso, né? A gente tem essa coisa, essa crença, né, nuclear de que o sofrimento vai trazer para a gente a redenção, de que o sofrimento vai trazer para a gente um lugar no céu, de que o sofrimento vai trazer para a gente a benevolência que a gente tanto precisa. Não é o sofrimento, é o amor. É o amor que vai trazer para a gente tudo que a gente realmente precisa. Só o amor. E, para finalizar, algumas reflexões finais. Aprenda a mudar sua vida, quebrando os paradigmas. Depende somente daquilo que decidir escolher para si mesmo. Então, paradigmas são coisas que se repetem, que a gente vai repetindo dentro da caixinha. Todo mundo faz, a gente quer fazer igual. A gente pode mudar, a gente pode quebrar esses paradigmas e atuar de modo diferente. Decidir fazer diferente, porque um novo caminho pode levar a gente à iluminação que a gente tanto precisa. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar o oásis no recôndito de tua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos. Augusto Cury. A escolha é sempre nossa. A vida é apenas uma tela vazia. Você tem de pintar o significado nela. Seja o que for que você pinte, será o significado da sua vida. Então, é o plantio que a gente faz todos os dias, né? E a colheita que a gente vai ter é o significado na nossa vida. A nossa tela está em branco. A nossa vida, o que a gente está fazendo hoje, a gente tá pintando na nossa tela. Então, ao invés de mudar as coisas em qualquer direção ou dimensão externa, mude sua consciência. A mudança tem de ser interna. Somente a mudança interna pode mudar alguma coisa. Caso contrário, todas as mudanças serão falsas. Como eu comecei a falar no início, o que abala a gente não é o que vem de fora para dentro, é o que está dentro da gente e o que a gente reverbera para o mundo. Então, nós precisamos trabalhar o dentro, modificar o dentro, para que a gente expanda para o exterior aquela coisa positiva e atraia coisas, sentimentos, pessoas, situações também positivas. Vamos pintar a nossa tela de maneira mais assertiva daqui para frente? Fazendo com que o nosso plantio seja um plantio de amor e o nosso karma, então, seja positivo daqui para frente? Esse é o nosso convite. Essa é a nossa última reflexão. O sol é um cavalheiro, não vai bater em suas portas. Abra, é de manhã. Ele vai chegar à sua porta e esperar. A questão é muito relativa. A iluminação pode acontecer a qualquer momento, se você estiver realmente empenhado nela. Caso contrário, você pode continuar adiando para o resto da vida. Você tem feito isso. Como você passou as suas muitas vidas antes? Não é que você tenha ouvido a palavra iluminação pela primeira vez. Não é que o desejo de ser iluminado tenha surgido em você pela primeira vez. Talvez milhares de vezes, mas nunca se tornou intenso o suficiente, nunca se tornou total o suficiente, permaneceu morno. Portanto, depende de você. Se o seu desejo de iluminação for morno, pode levar muitas vidas. Se for intenso, não há necessidade de esperar pelo amanhã. Pode acontecer nesse exato momento, aqui e agora. Gratidão, pessoal. Seja quem você é. Nunca tente ser outro e você ficará maduro. A maturidade é aceitar a responsabilidade
de ser você mesmo a qualquer preço. Arriscar tudo para ser você mesmo. Isso é o que é maturidade. Gratidão a todos. Fica aí o convite para que a gente possa, então, fazer plantios mais assertivos, para que a gente possa, então, ser mais consciente nos nossos plantios, para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais assertiva a nossa vida, a nossa consciência, a nossa trajetória enquanto seres encarnados nesse planeta divino que nos acolheu, né? Ele nos acolheu e nos deu a matéria nos deu a sua própria matéria para formar o nosso corpo físico e o nosso duplo etérico. Então precisamos ser gratos a isso, a esse planeta que nos acolhe. E precisamos aproveitar essa oportunidade de estar aqui para crescermos, para sermos cada vez melhores. Então vamos plantar mais assertivamente, vamos pintar uma tela linda na nossa existência, co-criando uma vida linda e nova daqui para frente, com maturidade espiritual. É assim que nós precisamos fazer e esse é o nosso convite de hoje. Gratidão a todos pela companhia, pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas que estão aqui junto com a gente nos assistindo nesse momento, que vão assistir depois quando a live for ficar disponível para todos assistirem. Namastê, até a próxima quinta. Beijo no coração. Até lá.